hoje a gente vai continuar com o Evangelho de Filipe, mas vamos voltar um pouco na cosmogonia. Então, quem é mais recente aqui no nosso grupo de membros, nos estudos do canal, quem chegou nos últimos meses e não acompanhou ao vivo os estudos de cosmologia e cosmogonia, talvez seja um momento para a gente revisitar alguns temas. O tema de hoje a gente vai falar bastante sobre o pai e o pai que é igual ao filho, e o filho que é igual ao pai, e ninguém vem ao pai senão por mim, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas voltamos na história do filho. Se vocês estão lembrados, o filho é a criança que nasce na câmara nupcial, e existem os filhos de mulheres e os filhos da vida, as diferenciações da árvore dos animais e a árvore dos homens, aquele que se torna homem é o filho que adentrou no reino do pai, toda aquela linguagem que estávamos vendo, hoje vai aparecer numa nova passagem do Evangelho de Filipe, que eu achei interessante para a gente retomar a cosmogonia. Então, espero que seja um estudo proveitoso para todos. E eu confesso para vocês que esse tema, eu sinto que eu tenho um entendimento mais intuitivo dele. Não sei se vocês também sentem assim, mas muitas vezes existe algo que faz muito sentido. E quando eu estou meditando, estudando, é como se eu conseguisse entender. Mas eu talvez não seja a pessoa mais capacitada ou estudada ou conhecedora para explicar nos pormenores todas as questões que envolvem a cosmogonia, o pai, o filho, essas questões dos detalhes. Eu me perco às vezes porque, por mais que eu esteja aqui nessa posição de puxar um estudo junto com vocês, de gnosticismo, e eu gostar muito de estudar, no fundo, a minha natureza é mais de mística. Eu prefiro silenciar e meditar. Esse negócio de ter que usar a linguagem, ter que usar as palavras, ter que explicar nos detalhes, eu sempre acredito na filosofia da linguagem, de que a linguagem é incapaz de expressar aquilo que realmente é. Então, toda vez que eu tento expressar, eu sinto que está errado, e que está limitado, e que não é por aí. Mas esse é o problema das palavras, esse é o problema do nosso mundo, que tem limites. E os limites do nosso mundo são os limites da nossa linguagem, né? Dizia o filósofo. Então, a gente tenta, mas eu gostaria que vocês, primeiro, não se prendessem muito às palavras. Segundo, saibam que deve ter gente muito melhor do que eu para trazer explicações sobre isso. E terceiro, vamos tentar focar no aspecto mais místico do entendimento. Deixar cair um pouco no nosso inconsciente, sem ficar muito no racional, porque senão a gente se perde numa longa explicação. Não sei, senti necessidade de dizer isso aqui hoje, porque eu senti isso enquanto eu estava estudando para hoje. Mas vamos direto para o texto, então. Então, no último encontro, a gente terminou com Paulo comentando sobre o filho, que nós somos os filhos de Deus. Não só Jesus, mas todos nós possuímos o Espírito de Deus em nós. Que o Espírito habita em nós, que Cristo habita em nós, né? E que a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Ou seja, não é o único filho, mas que todo aquele que se torna filho seja revelado. E isso é o que a natureza, com N maiúsculo, a natureza divina, a physis universal, cósmica, é isso que ela aguarda, que nós possamos revelar a nossa própria natureza divina como filho. Então, nós percebemos a nossa própria identidade com o filho, né? Paulo dizia aqui, ó, se somos filhos, somos herdeiros. E agora, na próxima passagem do Evangelho de Filipe, vamos sair do Paulo, que isso foi de terça passada, a gente vai vir com papo de filho de novo. Então, na 97, no Evangelho de Filipe, o pai está no filho e o filho está no pai. Isso é o reino dos céus. Pronto, acabou as dúvidas. Todo mundo já entendeu o que é o reino dos céus. O reino que está por vir. Como é que é no papo lá, escatológico evangélico? A espera do reino que vai se manifestar, não tem uma coisa assim? Nossa, estou esquecida. Mas esse aí é o reino, pronto, isso é o reino. O pai está no filho e o filho está no pai. Não precisamos complicar mais do que isso. Agora, o que é o pai, o que é o filho? O que é um estar no outro? Imagina como era
e como foi complicado os debates nas escolas gnósticas e cristãs dos primeiros séculos, essas definições, quando nem todas tinham um grau de iniciação competente para compreender filosoficamente e metafisicamente essas questões, muitos tinham um sistema de crenças já arraigado e precisava traduzir para suas próprias crenças essas ideias, e muitos tinham um interesse em tornar isso mais fácil, dos vários grupos, né? Podemos citar outros exemplos, estou só tentando pensar em como isso era plural. E aí vem aí o Concílio de Nicéia para fazer o quê? Definir a natureza de Jesus. Aqui começa a confusão também. Não vamos falar de concílios da igreja hoje, mas só para vocês lembrarem que o Concílio de Nicéia foi para definir a natureza de Jesus como Deus. Porque tinham muitos gnósticos que diziam que Jesus era um homem que se divinizou, um homem que se tornou mestre, um homem que se iluminou. Jesus, um homem que existiu, assim pensavam os ebionitas, assim pensavam os valentinianos e outros grupos gnósticos, mas que ele era um representante de Deus ou um representante do divino. Por quê? Porque ele teve a experiência de uma iluminação espiritual. Ele se tornou Cristo. E ao se tornar Cristo, ele se torna semelhante à natureza do Filho. Por isso que ele é o Filho. Mas todo aquele que se torna Cristo também se torna filho, se dá nascimento ao Filho na câmara nupcial, que é o quinto sacramento, que é uma experiência interior que acontece no repouso, no coração, com a união das polaridades rei e rainha, externo e interno, dentro, fora, acima, abaixo. Enfim, é o retorno à unidade, a experiência não dual, proposta pelo cristianismo gnóstico. Então, Jesus se torna um com Deus. Façamos nós a sua semelhança, né? E percebamos, né, como Paulo dizia, que o reino está em nós. Que Tomé dizia, o reino está em nós. O Espírito do Deus vivo habita em vós. Então, é a gente perceber a natureza do Filho dentro de nós. Mas quando a gente faz isso, a gente volta para os esquemas cosmológicos dos gnósticos, que vão tentar explicar, com essa dificuldade toda das palavras, usando terminologia da filosofia helênica, e por isso alguns vão acusar os gnósticos de serem versões helenizadas, heréticas do cristianismo, tipo adulterações gregas do cristianismo, enquanto os gnósticos dizem, não, Jesus ensinou assim para a gente. Isso era parte dos mistérios, isso era parte dos ensinamentos secretos de Jesus, que também é parte da Kabbalah, que também é parte de qualquer tradição de mistérios que tenha o interesse de voltarmos para essa natureza profunda interior que faz uma busca pela unidade divina em nós. Então, quando Jesus diz que o Filho é o caminho para o Pai, e que eu e o Pai somos um, ele está apontando para a necessidade dessa profunda experiência espiritual, que a gente possa buscar ela na nossa realidade, na nossa consciência, na nossa vida, como algo real, palpável e realizável, né? Mas aí os gnósticos vão, como eu estava comentando, se voltar para a terminologia da filosofia. Então, eu trouxe aqui uma imagem de uma descrição, não sei se está correta, do Ein Sof cabalista. A gente tem um tipo de trindade, não sei se eu posso chamar assim, mas um tipo de trindade que antes das 10 sefiras, antes da sefiró, aquela árvore de 10 forças, a gente tem os três, o Ein Sof e o Ein Sof Aur. E a gente vai ter isso muito parecido no gnosticismo. A gente vai ter o ilimitado, a gente vai ter o mãe-pai e a gente vai ter o filho. E a gente já viu isso muitas vezes aqui no nosso grupo, mas como sempre tem gente nova chegando, e eu sei que a playlist lá do canal de cosmogênese e cosmologia é muito antiga, acho que é de 2021, então acho que é sempre bom a gente fazer uma revisão. E a gente vai conversando, tirando dúvidas também, para entender o que é o Pai e o Filho para os gnósticos. Porque o que o Evangelho de Filipe está trazendo pode parecer como qualquer frase bíblica. Se tivesse no Novo Testamento, poderia estar escrito exatamente assim. Mas o entendimento disso, tirado do contexto, vira só mais uma frase igual a outras que a gente decora e repete, porque está na Bíblia.
Mas se a gente se volta para o contexto do Evangelho de Filipe, a inserção do Evangelho de Filipe nos códices de Nag Hammadi, do ladinho do Apócrifo de João, do ladinho do Evangelho de Tomé, aí a gente começa a ver que tem um fundo para a gente entender dentro da cosmologia. Então, nessa descrição cabalista do Ein Sof, essa energia primordial, a luz ilimitada, né, o Deus ilimitado, é descrito como um círculo. E esse círculo parte do centro. E ele possui 10 emanações, que são as 10 sefiras da árvore cabalista. E essas 10 emanações, diz aqui o textinho de onde eu tirei, né, tem muito em comum com uma tradição, uma ideia gnóstica tradicional. Né? E eu concordo. Porque os gnósticos vão falar de 12 éons? Vão, aí não são 10. Mas eles também vão falar da Ogdode, oitava, Eneda, nona e Década, o 10 completo, que retorna à unidade do 1. Eles também vão falar disso. O hermetismo também fala disso, por coincidência ou não, né? Então, ela é muito legal quando a gente estuda mística e quando a gente estuda cosmologia, a gente perceber que os ensinamentos estão tão próximos porque talvez apontem para realidades espirituais que são transcendentes, mas são realidades espirituais, não são uma opinião ou uma crença de alguém que inventou uma religião e fundou ela baseada em um sistema de crenças. Mas mestres ou pessoas que encontraram alguma experiência de sabedoria, alguma experiência de elevação espiritual e descrevem de forma muito semelhante aquilo que elas percebem como a realidade imanente dentro de nós e transcendente do mundo espiritual. Então, o que eu quero enfocar aqui é essa ideia de que há uma imagem de um Deus ilimitado, o Ein Sof, que começa com um ponto e um círculo, e aí se emana em outras forças. E eu vou trazer outras formas da gente enxergar isso, para a gente entender o que essa passagem do Evangelho de Filipe está dizendo. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Isso é o reino dos céus. Será que a gente entender isso? Se é que a gente está entendendo, tá? Não vamos achar que aqui a gente está entendendo tudo, mas a gente está fazendo um exercício. Mas se a gente entende isso, talvez isso ajude a gente a transformar a visão que a gente teve da cristandade nos últimos 2000 anos, né, sobre Jesus ser o Filho, ou Jesus ser, como lá no Concílio de Nicéia, o Deus encarnado, o Deus na Terra. Jesus é Deus, né? E aí, será que é? Será que não é? Por que ele foi chamado assim? Será que os textos gnósticos estão falando de Jesus ou os textos gnósticos estão falando do Christos? Será que são coisas diferentes? Podemos associar Jesus a Cristo? Podemos. Mas Cristo, a Ein Sof, Pai, são outras esferas e outras dimensões, de uma outra natureza. Que a gente, ao manifestar isso em nós, porque o reino de Deus está em nós, nós somos a potência completa disso, só que a gente está enfincado na matéria, cheio de casca, né? Aquele que realiza isso retorna à sua natureza real. Ele se torna idêntico a Brahman, diriam os vedantinos. Atman é idêntico a Brahman. Aquele que encontra o ser, encontra a divindade em si mesmo. E o ser, aqui a gente vai associar ao Filho, porque o Filho é aquele que manifesta o Pai, o Logos que vem ao mundo. Por isso que isso vai ser colado à imagem de Jesus, porque Jesus vai representar esse caminho e esse ensinamento. Só que aí confundiram a mensagem com o mensageiro. Confundiram a força crística cósmica universal do Cristo divino que habita em tudo com um daqueles que acessou essa potência divina. E não é coisa pouca, não estou desmerecendo Jesus. Ele é grandiosamente um daqueles que nos aponta esse caminho. Além dessa imagem cabalista, eu trouxe novamente outro trecho do Apócrifo de João, aproveitando que vocês estão estudando, muitos estão estudando na quinta, vão chegar lá ainda, vão reler lá com a Jane, mas eu peguei o trecho que eu queria enfatizar, justamente o trecho que vai falar do Pai e do Filho, para a gente entender o contexto de onde o Evangelho de Filipe está inserido e talvez o que ele possa estar falando. Então, logo depois do prólogo do Apócrifo de João, que é um dos textos de cosmogonia gnóstica mais completos, extensivos e com mais cópias que existe, então é um dos mais importantes. Logo depois do prólogo, Jesus encontra João,
tem uma certa redação no texto. João tem uma experiência mística, uma experiência de elevação espiritual, onde ele encontra Jesus no corpo de luz, e Jesus muda de forma, tem até a questão de ser transmoro, foi bem interessante. Mas aí Jesus começa a ensinar. João está num estado de elevação espiritual em que ele é capaz de ouvir o ensinamento. E aí ele escuta o mestre, e aí Jesus faz uma preleção no roteiro escrito, né, do texto do Apócrifo de João, e ele começa a explicar sobre essa unidade ilimitada, inefável, impossível de ser dita em palavras, impossível de ser medida, de ser nomeada, e como tudo isso veio a ser, e como tudo isso emanou o nosso mundo, emanou todas as potências divinas, emanou o Demiurgo, emanou a Sofia, e a gente é fruto de todo esse derramamento do divino. Então o texto começa falando da mônada, que é um termo pitagórico. Então, por algum motivo, João, que pelo visto conhecia grego, né, o quarto evangelho é o mais grego, o mais filosófico dos do Novo Testamento, João usou uma palavra aqui grega. O João, ou o redator que ouviu João e escreveu, né? Não sabemos. A mônada é uma unidade acima da qual não há nada. Então aqui a gente vai entrar na questão do 0 e do 1, para quem estuda aí numerologia, geometria. E eu novamente falo, eu não sou boa nessa parte, eu prefiro intuir, mas vocês façam as ligações de vocês, por favor. A mônada é uma unidade acima da qual não há nada, ou seja, ele já está dizendo, não existe nada, só que quando a gente diz que não existe, a gente já está dizendo alguma coisa sobre aquilo, né? Percebem como é complexo? É aquela que existe como verdadeiro Deus e Pai do todo. É o Espírito invisível, ou seja, não é visível. Às vezes a gente fala as palavras sem parar para perceber ao que elas estão de fato apontando, né? Tem muita coisa sendo dita. É o Espírito invisível que está acima do todo. É incorruptível, pura luz, que olho algum é capaz de contemplar. Ou seja, a única forma de se aproximar da mônada, o verdadeiro Deus, o Pai do todo, que está acima do todo, que é invisível e que é pura luz, eu não tenho como contemplar isso. Eu não tenho como ter uma opinião sobre isso. Eu não tenho como dar uma forma, um nome ou uma imagem sobre isso. Talvez por isso, lá no sufismo, a gente fala da impossibilidade de retratar Allah, que é a unidade. Se a gente for para o sufismo místico, né? Mas se a gente não consegue contemplar ou falar sobre, quer dizer que está muito longe de mim, então eu desisto? Hoje comentaram no meu canal, mas se eu não vou rezar para Jeová ou para Deus, para quem que eu vou rezar agradecendo? E o sentimento de gratidão, quando verdadeiro, ele é muito bom. E você perceber que existe algo de divino em nós, na natureza, no mundo, no universo, é muito bom a gente perceber a presença do sagrado, a presença do divino. Mas a gente não precisa transformar esse divino num ser, numa coisa, num ente, num eu, né? Não é um cara lá em cima. Eu não preciso agradecer ele ou pedir algo para ele. Mas se eu perceber essa presença divina em mim e conseguir me conectar a ela, eu vou estar fazendo um trabalho realmente espiritual. Então, se eu não posso contemplar, o que eu posso fazer? Eu posso me unir. Isso aqui é uma descrição do nível mais profundo e avançado de uma verdadeira experiência mística iluminada. É a união com a totalidade, é a união com o um. Só é um porque houve união. Se tem eu olhando a outra coisa, são dois. Então a gente precisa retornar ao estado de união. Esse é o ápice do retorno à casa do Pai. Mas a ideia aqui de uma unidade que é transcendente e invisível, certo? Então, o apócrifo de João continua tentando descrever o indescritível. É o espírito invisível. O um. Não se deve pensar que seja um Deus ou como um Deus, pois é mais que um Deus. Esse texto, ele é oficialmente atribuído ao ano 140, 150. Não sei as traduções anteriores e a tradição oral da qual ele veio. Talvez possamos puxar para trás, eu sou sempre adepta dessa possibilidade.
Mas o texto ele é atribuído como circulando em Alexandria, Antioquia, etc., lá pelo ano 140, 150. Então, quem estava escrevendo esse ensinamento ou dando esse ensinamento na tradição oral já estava dizendo: olha, isso não é um Deus. Não pense que é um Deus ou como um Deus desses que você monta um altar, cria uma imagem, faz petição, pede favor, encaminha para uma guerra, coloca um contra o outro. É mais do que um Deus. Os deuses são esferas mais inferiores nessa visão. Não que sejam negativas, não estou usando a palavra inferior aqui no sentido depreciativo. Mas esse espírito invisível, esse ele é mais do que divino. Ele não é nem divino, ele é mais do que divino. Vejam como é difícil alcançar com a linguagem. Pois nada existe antes dele. Ele é não existente, ele existe sem nada existir antes dele. Não há nada que o domine. Não é inferior a nada. Tudo existe nele. Não precisa receber a vida, pois é eterno. Não necessita de nada. É pleno. Aqui a linguagem gnóstica, pleroma, plenitude. Não possui nenhuma deficiência. A gente encontra no apócrifo de Tiago, lá do livro do Apocalipse e o apócrifo de Tiago, que a gente acabou de lançar, que a gente precisa deixar de ter a deficiência, a gente deixar de ser deficiente para se tornar pleno, ter a experiência da plenitude. Isso aqui é uma linguagem gnóstica, clássica, né? E aí a questão do tornar-se perfeito, que é diferente de eu no mundo tentar ser perfeitinho, ou pagar de bonzinho, ou querer passar uma imagem de santo. Aqui o perfeito é no sentido de ser pleno, de não ser mais corruptível por nada que me obscureça a sabedoria, nada que apague o meu entendimento, nada que coloque o meu coração em trevas ou em sofrimento, né? Então aqui o é totalmente perfeito e a absoluta e completa luz. Então, como posso falar dele? O João aqui do Apócrifo de João é um filósofo. Ele está fazendo filosofia aqui. Como posso falar dele? O éon dele é imperecível, ou seja, não é sujeito à morte e ao tempo. É tranquilo e repousa no silêncio. Se é silêncio, é antes do verbo, é antes do logos. É anterior a tudo. É a cabeça de todos os éons, a linguagem cabalista aqui, e sustenta-os por meio de sua bondade. Nós não o conheceríamos e não compreenderíamos o que é imensurável, não fosse por aquele que veio do Pai e nos contou em segredo essas coisas. E aí a gente volta para o Evangelho de Filipe. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Nós só podemos conhecer o Pai porque o Filho veio do Pai e nos contou em segredo essas coisas. E aqui são duas formas de compreensão que não anulam uma outra, acredito eu. Jesus ensinou os mistérios aos discípulos mais próximos e capacitados, aqueles que bateram na porta e quiseram entrar. Então ele contou em segredo, apócrifo, reservado, essas coisas. E aí o pessoal da patrística, lá no século II, III, fala, esses gnósticos ficam dizendo que tem segredos e ensinamentos e textos além dos que a gente tem. Estavam incomodados com essa história. Mas também temos uma outra visão disso. Cristo, não Jesus, a força crística, cósmica, vem do Pai e desce ao mundo, como o som surge do silêncio, porque esse Pai é silêncio. Ele repousa, lembra do repouso? Onde nasce o Filho? Ele é tranquilo e repousa no silêncio. Mas o Filho é o Logos, é o Verbo, é a palavra, é o som e é a luz. Então implica em algo ativo, que se move em direção ao mundo, para quê? Para salvar o mundo. E por isso, a gente só pode ser capaz de compreender e conhecer o Pai, porque Cristo é uma ponte, ele se torna um caminho para a verdade do Pai. Ele nos conta no segredo do nosso interior, no sagrado da câmara do nosso coração, da nossa alma. Ele nos conta em segredo essas coisas do reino do Pai. O Cristo possibilita que a gente retorne à casa do Pai. E por isso o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Eis um mistério ensinado por Jesus. Isso é o reino dos céus.
Tomé vai dizer: o reino dos céus está em vós e em todas as coisas. O reino está espalhado por toda a terra, mas as pessoas não o veem. Cristo não é aquele que se espalhou na cruz, aos 4 cantos do mundo? Então aqui é essa ideia do Filho, que vem e nos conta em segredo essas coisas. Ele está oculto no mundo, ele está oculto em todas as coisas, e ele está oculto dentro de nós. Aquele que encontra o reino de Deus dentro de si, pode se tornar divino, como Cristo é divino. Então essa é uma ideia que eu acho que amarra bem o Evangelho de Filipe com o que estava sendo ensinado no Apócrifo de João. Mas não terminamos. Agora eu trouxe uma outra imagem de cosmogonia gnóstica. A gente já usou essa várias vezes. Mas vejam que na anterior, eu peguei uma imagem do Ein Sof na Kabbalah. E os 10 círculos. Aqui é uma imagem que fizeram, mais moderna, claro, dos temas gnósticos do Apócrifo de João. Que lá no centro também coloca o Pai. O Pai desconhecido. Ilimitado, desconhecido, né? Além da minha capacidade cognitiva, porque a minha mente cognitiva depende de ideias, conceitos, sensações e apreensão do mundo real, real entre aspas, e racional. Mas eu percebo que há algo mais real do que aquilo que é palpável pelos meus sentidos. E aí eu descubro as realidades divinas. Então o Pai, aqui novamente, ele está no centro. Vou brincar com vocês. Aqui. Então a gente tem está funcionando. A gente tem o Pai no centro. Para os gnósticos, no Apócrifo de João, o Pai vai emanar a Mãe. E a Mãe, junto com o Pai, vai ser chamada de Mãe-Pai, que é a Barbelô. Aqui vocês vão tendo acesso à linguagem da cosmogonia gnóstica. Ficou torto esse meu negócio? Tem pouca prática. Então, vamos voltar aqui para o texto do João, que agora vai fazer sentido isso. Se eu souber como tirar. Aí. Não. Eu sempre faço isso. Eu clico para clicar na caneta e eu não sei tirar depois. Ah, funcionou. Pronto. Aqui ainda está no texto do Apócrifo de João, logo abaixo. Então, temos a ideia do Pai, da unidade limitada, e aí o Pai tem um movimento, gente. Ele contempla a si mesmo. Antes ele estava em repouso e silêncio absoluto. Mas surge uma ideia, aqui é a ideação divina. Ele contempla a si mesmo. Onde que ele o contempla? Na luz que o circunda. Aqui é a ideia da mônada, aquele ponto no centro de um círculo. Ele é a fonte da água da vida, que dá origem a todos os éons, de todos os tipos. Então, a água da vida circunda esse Pai, é uma água luminosa depois, e ele é a fonte. Plotino também vai usar a ideia do um como uma fonte que transborda em 3 realidades. E esse transbordamento é uma emanação dessas águas que se derramam em direção à multiplicidade da existência. Ele é a fonte da água da vida que dá origem a todos os éons. O perfeito, ou seja, esse Pai inefável, o Espírito invisível, ele fita, aqui já começa a ter uma ação. É como se ele despertasse depois de um sono. Lá as noites de Brahma, lá na tradição védica, fica bem isso, né? Os despertares e os adormeceres divinos. Né? Mas aqui ele está começando a ter ações. Ele contempla a si mesmo. E ele fita a sua própria imagem. Então surge uma imagem do Pai. Ele contempla na fonte do Espírito. E apaixona-se pela água luminosa. Essa é a fonte de pura e luminosa água que o envolve. Essa fonte aqui é muita referência à mãe, a Barbelô, porque o feminino aqui vai ser associado àquela água da vida, aquela água que derrama, aquela água que preenche o cálice, aquela água que dá a vida eterna. E o Pai, ele contempla essa luz, essa fonte de pura e luminosa água que o envolve. E ao fazer isso, ele tem um primeiro pensamento. É um pensamento divino. E esse pensamento faz com que o Pai gere uma imagem de si mesmo. Surge a primeira imagem do Pai. Então, antes, ele era
não ser. Agora ele se torna ser, se a gente fosse para a filosofia. Lá nos pré-socráticos tem o Anaximandro. Ele vai falar do apeiron, o ilimitado, inefável, desconhecido, que é esse pai antes dele contemplar a si mesmo, antes dele pensar a si mesmo. E quando ele pensa a si mesmo, ele tem um momento de amor. Ele se apaixona pela água luminosa. E aí surge uma imagem de Deus. O seu pensamento, que é noia em grego, se tornou ativo, e assim surgiu aquela que apareceu na presença do Pai em luz resplandecente. Ela é o primeiro poder. Ela precedeu tudo e veio da mente do Pai como a pronoia do todo. Pronoia quer dizer pensamento primordial, o primeiro pensamento, aquilo que precedeu tudo, que veio da mente do Pai, e ela é o pensamento do todo. Bonita a imagem que os gnósticos usam, vocês não acham? Então essa é a mãe. Sua luz é semelhante à luz do Pai. Ela é o perfeito poder, ela é o poder perfeito, né? A imagem do Espírito Virgem invisível, que é perfeito. Ela é Barbelô, o primeiro poder. É o pensamento primordial, protenoia ou pronoia, a imagem do um. Ou seja, a gente tinha aquele um que era difícil de acessar, que era só vivendo a união com ele que era acessível, e aí surge algo que é palpável, entre aspas, né? Porque é tão grandioso, tão divino, tão transcendente e tão profundo que é difícil dizer que isso é palpável. Mas é possível. Ela tem uma imagem do Pai. Ela é a imagem do Espírito invisível. Ela é o primeiro pensamento que surge do Pai que estava em silêncio e manifestou um pensamento, e aí surgiu uma imagem na luminosa água que o envolve. E por isso essa imagem da água que envolve o Pai vai ser chamada de Barbelô, que é também chamada de útero universal. Então aqui a gente tem um limite uterino, como o círculo em volta do centro. O limite das águas, esse útero que gera o filho. Então eu estou falando dela aqui porque se o pai é o filho e o filho é o pai, o filho é filho do Espírito Virgem invisível. Não da Maria Virgem, mas o Espírito Virgem invisível. É um sentido metafísico, cosmogônico, extremamente distante, mas extremamente real se a gente percebe isso dentro de nós. Tudo isso aqui é lá no céu, lá no alto, mas também é aqui dentro de nós, porque nós fazemos parte dessa manifestação. O pai, agora, o pai vai fecundar a mãe, gente. Aqui é o rei e rainha, não no nível do nosso coração, mas aqui é no nível cósmico, macrocósmico, né? O pai entrou em Barbelô. Então, temos aqui o pai e Barbelô, nesse círculo vermelho, certo? Ele entra em Barbelô. Interessante, né? Mas como que ele entra? Ele entra com um olhar. Ele olha a si mesmo em Barbelô e gera uma imagem a partir dessas águas universais, né? Barbelô concebeu e o pai produziu o quê? Uma centelha de luz que era semelhante à luz abençoada, mas não tão grandiosa e por isso possível de ser vista, né? Essa centelha de luz que surgiu era o filho único da mãe pai. Então a gente tem agora o filho. Canetinha. Temos aqui o filho, ó. É esse terceiro círculo. Autógenes quer dizer autogerado. Às vezes nos textos gnósticos ele está sendo chamado de o filho autogerado ou o filho protogonos, o primeiro gerado. Então é o primogênito que aparece depois na tradição cristã, certo? O primeiro, o filho único, o primogênito. Só que aqui é no nível cósmico, não é no nível físico. Não estamos falando de Jesus. E aí a gente tem 3 camadas. A camada central, a camada do mãe e pai, que é Barbelô, que é o pai ativo e a mãe receptiva, e o filho como a luz primordial, a centelha que surge a partir da relação pai e mãe, no raiar do cosmos celestial. E esses 3 aqui, né, esses 3 aqui vão formar
o pleroma perfeito. Então, aqui para os gnósticos, o pai é igual ao filho, o filho é igual ao pai, porque é o filho que torna possível que a gente acesse o pai. Porque o filho é a luz que brilha a partir do pai, é a luz que brilha como a imagem do pai, porque ele nasceu dessa imagem gerada nas águas da Barbelô, desse pensamento divino que do silêncio manifesta um som, a primeira palavra que ecoa do obscuro silêncio, que é a totalidade do cosmos, né? Do cosmos não criado. Agora a gente vai indo em direção ao criado. Então, aqui os gnósticos estão falando de filho nesse sentido. Não no sentido de Jesus é Deus na terra, obedeça a nossa igreja. Isso aqui é filosofia, é metafísica. Se vocês lerem Platão, se lerem Próclo, ou até a metafísica de Aristóteles, que eu não gosto muito, mas tem um pouco disso lá. Tem o Parmênides, tem o Anaximandro, é disso que os filósofos estão falando, dessas realidades muito transcendentes, mas que são realidades espirituais, que se a gente compreende que nós participamos delas, a gente consegue compreender um caminho de retorno a essa nossa própria natureza espiritual. E por isso que os gnósticos ensinam um caminho sobre isso quando eles estão explicando sobre isso. Não é porque eles estão brincando de fazer debates complexos sobre temas confusos e nomes complicados, né? Eles estão, na verdade, tentando fazer a nossa parte cognitiva acessar a parte intuitiva e perceber que é um caminho, e a partir disso a gente colocar esse caminho em prática, percebendo os símbolos que esse caminho vai estar apontando, né? E aí, terminando esse trecho do Apócrifo de João, que foi só esse pedaço que eu peguei, vejam que interessante. O Espírito Virgem Invisível regozijou-se por causa da luz que surgiu. Então, a mãe-pai Barbelô, a mãe-pai do todo, ela ficou feliz por causa da luz que surgiu. Ela deu a luz. Daí surge a expressão, dar a luz, né? Aquela que veio à existência através do primeiro poder, a Pronóia Barbelô. Ela ungiu essa luz, ungiu aqui. Ela ungiu essa luz. Ungiu a luz ao Christus, Machia, ungido aqui. Com sua bondade. Ungiu o quê? Com bondade, bonito, né? Até que estivesse em completa perfeição. O primeiro poder ungiu com a bondade do Espírito invisível. E o Filho ficou perante o Pai durante a unção. Eles se tornaram um. Eu e o Pai somos um, é disso que Jesus está falando. Quando o Filho recebeu a unção do Espírito, imediatamente glorificou o Espírito invisível. E a perfeita pronóia, pois veio à existência por causa desta. Então o Filho vai olhar para a mãe e glorificá-la, agradecendo a sua existência porque a luz surgiu a partir dela. E ela foi fecundada pelo Pai silencioso, ilimitado, inefável e desconhecido. Esse Pai aqui desconhecido, que em grego vai ser agnostos theos, aquele que não pode ser conhecido, não é no sentido, novamente eu reforço, não é no sentido de desincentivar a gente a buscar a experiência de união com o Pai, mas perceber os limites da nossa racionalidade e cognição e incentivar a gente a buscar uma experiência de união, a uniomística real, não o misticismo barato das feiras esotéricas, mas a experiência do mergulho interior que faz uma união, uma experiência não dual, que ativa a divindade em nós, que a torna conhecida. Mas isso é um caminho muito longo. Chegar no Pai não é no estalar de dedos, não é numa iniciação que você fez ali num lugar, ou não é num retiro, não é uma coisa assim que acontece porque a gente mentalizou o suficiente. É preciso trilhar o caminho até lá. Mas é bonito, né, que vocês veem que aqui a gente tem a menção, a unção, o Cristo como ungido, o Cristo como Logos, o Cristo como luz. E aí na sequência do texto, e vocês podem ler lá no livro depois, ou no estudo na quinta-feira, na sequência do texto vai falar que Cristo vai glorificar, o Filho vai glorificar mãe e pai. Eles sempre olham para cima quando nascem entre aspas, né? E ele pede à mãe que lhe seja dada mente. E a mente ali está traduzido como nous, o mesmo nous do hermetismo, do corpus hermético. Então, o Filho possui
o poder do nous, a natureza do nous, né? É essa instância divina que ele também vai estar representando. Então, quando a gente lê, voltando aqui para o Evangelho de Filipe, quando a gente lê o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, isso é o reino dos céus, a gente começa a entender que o reino dos céus é esse lugar da unidade dentro de nós. E que o Pai, ou que o Filho, na verdade, é a nossa conexão. É o caminho de retorno, de fato. E por isso não é que Jesus estava sendo egocêntrico ou arrogante, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, ele estava falando do ensinamento. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ou eu sou como o Ein Sof. Ein Sof é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através dessa força dentro de nós e faz um caminho de ascensão ou de retorno, né? Antes da gente continuar, só um detalhezinho aqui para nós. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Mas vejam que depois do Filho, a gente tem mais um círculo de luz azul clarinho. Então, na verdade, quando a gente fala em cosmogonia gnóstica, isso aqui vai ficar horrível, eu não devia ter começado. Mas quando a gente fala em cosmogonia gnóstica, é esse círculo aqui que vai representar o pleroma. Só que tem o pleroma mais superior ou mais interno, e as camadas mais externas do pleroma. Porque o pleroma vai incluir aquilo que o Filho manifesta. Todo mundo divino, representado nos textos gnósticos, vai incluir o Filho, e o Filho vai ter essas 4 luzes, que aqui estão nomeadas, né? Elelet, Daveitai, Oroyael e Armosel. São 4 forças, 4 poderes, 4 luminares, que vão ser associados aos 12 Eons, naquele sistema dos gnósticos. Então, o Filho, ele dá origem a essas 4 luzes, formando 5 poderes. Isso é bem importante da gente entender. E essas 4 luzes, cada uma vai ter consigo 3 virtudes associadas. E daí vai dar 12 Eons, certo? Então, os 12 Eons participam das 4 luzes, que estão sob a regência do Filho, que é a coroa dos Eons, e o Filho é o caminho de retorno ao Pai. Então, estamos descrevendo aqui, na verdade, um sistema de iniciação espiritual, só que no nível superior. Aqui é pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc, e aí depois, não sei, não que eu esteja comparando com essas coisas mundanas, né? Mas só para a gente entender que isso aqui é outro nível. Mas é isso aqui que vai ser copiado depois. Isso aqui que a gente vai ter nos limites, e aí os 7 arcontes, ou os 12 Eons, vão ser um reflexo dos 12 superiores. E aí todas as forças, e poderes, e potestades, e anjos, e daimons, e tudo que tem no mundo, é na esfera externa, é para fora. Quando a gente vai para dentro, a gente vai ficando cada vez mais simples, menos múltiplo. Aqui a gente termina com 365 luminares, ou seja, um para cada dia do ano. E aí 72, 12 e 7. Né? Aqui, é claro, é um exercício cabalístico aqui, aí vocês fiquem à vontade, né? Para fazer o exercício. Mas os gnósticos vão associar, por exemplo, a figura, que vocês voltam e meia me perguntam, e que eu ainda não tive coragem de trazer a fundo no canal, que é a figura do Abraxas, que é aquele galo do Basílides e do Jung, né, que tem 2 pernas em forma de serpentes, e é um galo com um escudo e um chicote que estala a luz e canta o raiar do nascer do sol a cada novo eon, né? O Abraxas, ele vai ser a reunião, a totalidade dos 365 luminares. Então, ele é a completude das camadas externas que consegue voltar-se para o interno porque ele percebe o raiar de uma nova luz. Então, é interessante, a gente vai observando e fazendo algumas conexões. E fora disso tem o abismo, lá do Picho Sofia, e aqui em alguns pedacinhos do Evangelho de Filipe, que vai falar das almas que foram tão rasgadas e corrompidas e mergulhadas na escuridão que elas perderam a conexão divina e elas são jogadas no abismo, que é as exceções, né? Então, tudo isso é cosmogonia gnóstica, e tudo isso a gente pode expandir
quando a gente está lendo um estudo como o do Evangelho de Filipe, que está dizendo que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Isso é o reino isso é o reino de Deus. O que é o reino de Deus, então? O reino de Deus para os gnósticos é... Ai, cadê? Estou ruim com esse mouse. É o pai, a mãe, o barbelô, o primeiro pensamento, a imagem divina, o filho, a luz e aquelas camadas das luzes e íons, que significam céus e eternidades, emanadas do filho. Essa parte aqui, do azul claro, tudo isso a gente vai dizer que é o reino de Deus. Porque aqui ainda não tem limite. O limite quebra quando fica aqui escurinho, nessa imagem. Daqui surge o demiurgo e toda aquela história dos arcontes, e aí lá embaixo o nascimento do ser humano. Por isso é uma jornada de retorno, né? Filho pródigo. Então a gente vai dando uma outra significância para o que é o reino de Deus, ou o que é o Filho, e o que é o Cristo, e o que é o Pai. Então eu não vou rezar para o Pai para ele me ajudar a passar na prova do concurso. Mas eu posso meditar no poder da luz e da sabedoria e pedir que a luz dentro de mim ilumine a minha consciência, ajude a minha mente a ter clareza e quem sabe eu vá melhor um pouco na prova. Não tem problema. Eu desejo que vocês consigam as coisas boas. Mas não é um Deus lá fora que vai dar, né? É a gente encontrar isso dentro da gente. Gente, para a gente finalizar a reflexão sobre isso, eu trouxe mais uma imagem para vocês conhecerem um pouco, se é que já não conhecem, tá? A cruz gnóstica. Então, dentro do que a gente estudou hoje, vamos tentar entender o que é a cruz gnóstica, né? O Odair está falando do nada e do todo, e a gente estava lendo sobre o Pai invisível e inefável, que contempla a si mesmo, cria um pensamento e uma imagem. Então, quando ele contempla e surge uma imagem, um pensamento, ele cria um limite, né? Ele surge como um algo. Antes, ele era só o invisível. Era algo puramente abstrato, né? Se a gente fosse tentar. Então, é como se surgisse esse círculo. Daqui, então, temos o pai e a mãe. Barbelô, mãe-pai, pronoia. Que é disso que os gnósticos estão falando. E aí, gente, olha que legal que fica. Vou tentar. Vou no vermelho mesmo, porque o vermelho fica mais... É dito aqui no Apócrifo de João que o pai, então, entrou em Barbelô com um olhar. E aí surge o filho, como uma luz radiante que é a imagem do pai. E é o filho único e o primogênito. E essa luz irradia. E essa luz é o pai está no filho e o filho está no pai. Então, esse filho, ele é como se fosse o raio que surge. Só que esse filho, ele vai gerar 4 luzes e se espalhar nos 4 cantos. E cada uma das luzes vai ter 3 virtudes, formando 12 éons, certo? Então, tudo isso aqui é o pleroma dos gnósticos. Pai, mãe e filho. Que não é Pai, Filho e Espírito Santo, como ficou. Nem quer dizer que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é masculino. E aqui não é uma questão de gênero, feminino e masculino que eu estou falando, mas a forma filosófica que a gente aborda essa ideia, ou que essas energias cósmicas representam para nós, na nossa existência, né? Mas aqui a ideia que surge que a gente tem um filho que tem 4. E isso aqui, vou confundir vocês, mas se vocês lerem ou relerem o Apócrifo de João, quem sabe vocês vão entendendo. Isso aqui é o reino dos 5, que também é o reino dos 10. Por isso que lá no início do Apócrifo de João é super complexo a cosmogonia. Porque tem essa parte que eu li para vocês hoje, o pai inefável, a mãe barbelô e o filho único. Só que o filho dá surgimento a 4 luzes. E isso é o reino dos 5, que é o homem primordial, que é o reino dos 10. Então, para quem estuda Kabbalah, vai ficando um pouco mais claro. Só que essas 4 luzes são 12 éons, ou seja, 12 camadas também de virtudes ou luzes que fazem parte da totalidade do pleroma. Desses 12 éons, daqui que sai a Sofia. A Sofia é uma desses 12. E esse filho aqui, gente, se o pai veio de um espaço, e esse espaço aqui é um útero universal, uma água luminosa que circunda a totalidade, forma o todo, e ele dá um raio que surge, e esse raio é uma luz,
e esse raio produz 4 luzes, será que a gente não tem aqui uma pirâmide? É outra forma de ver, não estou dizendo que é, tá? Mas é como se fossem as 4 luzes que sustentam o Cristo. Tá ruim essa minha pirâmide, mas vocês conseguem usar a imaginação. E essas 4 luzes que sustentam o Cristo vão dar origem a uma outra camada do pleroma, como se fosse um cone, assim, sabe? Que vai emanando o mundo. E dessas luzes aqui embaixo sai a Sofia. E aí a gente tem o mundo cópia. Porque a cópia é invertida para os gnósticos e para os herméticos. Então a Sofia cria esse limite aqui, ó, que é copiado aqui abaixo, é temporal, é transitório, faz parte da sombra da temporalidade, da morte, o reino dos mortos, né? Em oposição ao reino dos vivos para Jesus. Faz sentido? Não sei. Estou trazendo minhas intuições para vocês. Vocês digerem e me ajudam, concordando, discordando, ampliando. Que bom, Faz Valéria. muito sentido como definição do limite, muito sentido. E Aí como a Sofia as 5 luzes, está vendo? A pirâmide tem 5 ângulos, 5 são. cantos E no Tantra budista também são 5 Dhyani Budas, só de para brincar anibutas. com vocês. Uhum. Então, lembrei daquela trecho da tradição sufi que fala, né, que Desculpa, Diego, eu te interrompi porque eu fiquei empolgada. Fala de novo pra gente. tranquilo, aqui, eu era um tesouro oculto e desejei ser conhecido. Portanto, recorri ao ato da criação para que pudesse ser conhecido. Nossa, é isso mesmo. Um tesouro oculto que se torna conhecido. E como que ele é conhecido? Através da criação, mas como que a gente conhece? Pela gnose, ou, na tradição sufi, marifa. Muito bom. Nossa, ótimo complemento. Gente, então com tudo isso na cabeça, né? Pai, mãe e filho, silêncio, primeiro pensamento, palavra, luz e imagem, são as ideias que vão surgindo no texto, os conceitos, pelo menos, e uma emanação. O 12º éon, ou seja, o que está mais perto lá da bordinha de baixo, se a gente fosse pensar em cima e embaixo, é o que se afasta, é o que deseja criar por si mesmo, de forma desconectada. E aí ela cai. E quando ela cai, ela cria o demiurgo, o titio Yaldabaoth, que não parece um leão aqui. E aí ele faz a cópia, e daí surge a mistura de luz e trevas. Agora eu vou sair dessa minha canetinha feiosa e mostrar para vocês a imagem da cruz gnóstica. Será que essa imagem que aparece nos textos gnósticos não é exatamente isso que os textos estão dizendo? A trindade, as 4 luzes, o pleroma, o limite e o mundo de baixo como a matéria, e a cruz, agora, essa cruz aqui, como uma experiência de retorno, né? A experiência de cristificação, a experiência de Jesus na cruz, não a cruz da morte e do sofrimento, mas a cruz de luz, pode ser justamente essa cruz aqui, que é o retorno ao pleroma. E por isso o pai está no filho, o filho está no pai. O filho é aquele que sai do pleroma por amor à humanidade e vem ao mundo iluminar a todos os homens para que a gente possa retornar. Um caminho espiritual sendo descrito. E aqui é uma outra imagem que eu fiz em 2021. Essa aqui não é gnóstica, não está nos textos. Aqui é uma tentativa minha. Para tentar mostrar como essa força que começa, que não é um em cima do outro, mas como se fosse um tubo, um círculo um concêntrico, um cone aí, né? Que vem de um éon oculto, vou botar um O, porque está assim no texto, tá? Que esse poder é um éon oculto, porque está oculto no Pai, que é o primeiro círculo. Um éon plenamente manifesto, porque está com a Mãe e com Cristo. E um que se move para fora. E aí eu vou botar fora, que é o Cristo que vem ao mundo. Essa força, que é o triângulo,
ela se manifesta em todos os reinos. E a gente precisa fazer um caminho de retorno. Só que a gente vai ter aqui a imagem da Terra com os 7 arcontes barrando a nossa passagem de retorno. Aqui a gente vai ter a Sofia e o Demiurgo que a gente precisa vencer. E o Cristo está aqui. Estão acompanhando essas letrinhas ou estou deixando vocês confusos? A Sofia é a nossa alma que se tornou vivente na Terra, em cada um dos seres humanos. A nossa alma possui a centelha do Cristo porque essa luz chega até o mundo. Mas a gente precisa vencer os arcontes, passar pelo demiurgo e vencer o limite da cruz. Ao chegar na parte externa do pleroma, digamos assim, a gente tem as virtudes de cada um dos éons para desenvolver. E o Cristo ele pode vir até aqui, mas ele se une a Sofia na câmara do coração. E aí ele se torna filho completamente quando ele volta ao Pai. Rabisquei tudo, mas queria compartilhar a reflexão para vocês. Vou apagar, está muito rabiscado. Ficou feio. Mas fez algum sentido, gente? Alguém quer comentar? Tem lá no estudo da playlist de Cosmogonia todo isso aqui detalhado, passo por passo. Eu fiz em vários vídeos também, como para variar, né? Para não variar. Então, eu fui indo etapa por etapa. O 1, o 2, o 3, o primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, ou mônada, díada, trindade. Né? A gente vai indo até o mundo, até o samsara, ou o cosmos sensível. Né? A Maria, no culto católico, ela vai substituir o culto a Pronóia Barbelô, a mãe divina, né? Como esse espírito virginal que dá nascimento ao Cristo. E a gente tem no final do Apócrifo de João um hino à Pronóia. Ou seja, os gnósticos tinham uma devoção ao aspecto feminino de Deus porque ele é conhecível. Porque a díada, ela nos leva à unidade. Então, ela é a mãe que acolhe no seio de Deus, né? Ela é aquela que nos recebe. Por isso, os gnósticos tinham muita devoção também a Sofia e a Barbelô, sem ignorar a existência do Deus desconhecido ou da força logóica, da força da mente, que é mais masculina, né? Claro que quando a gente está falando de masculino e feminino, a gente está falando dessas potências dentro de nós. E o problema é sempre qual? Os literalistas, que acham que está falando de homem e de mulher, e que colocam isso nas disputas de poder do mundo, ou que a culpa é da Eva, que fez o Adão comer. Mas quando você inverte as árvores, o primeiro demônio e o principal, que está bem perto de Malkuth, é Lilith, né? Ou seja, ela é o demônio principal, ela é que está mais perto de nós. Né? É porque ela é a versão da Sofia que subverte para as trevas. Exatamente. Se eu fosse interpretar assim, gnosticamente. Os gnósticos resolveram essa questão, não sei na Kabbalah como ficou, porque eu não tenho profundidade de estudo na Kabbalah para complementar. Então, eu só aprendo com vocês. Mas os gnósticos resolveram essa questão colocando os 12 éons sendo 24. Porque eles são masculinos femininos. Não femininos. Eles são masculinos femininos. Eles são as duas coisas juntas. E são 24, portanto. Eles têm pares, eles têm cisígias. E aí, quando a gente chega no nosso mundo, é que isso é separado e a gente começa a se identificar com as polaridades. É legal, né? A gente vê assim. Volta um pouquinho para a cruz. Para a cruz gnóstica. Aí, onde está o círculo branco com a cruz de braços iguais. Se você ligar as pontas dessa cruz, você vai ter exatamente a pirâmide que nós temos aqui. Ligando as pontas das 4 pontas da cruz, nós temos o quadrado primordial, né? Aquele princípio de materialização que é a própria unidade, e a partir dele vai vir toda a proposta de quadrado de 4 que vai vir. Então, nós temos sim a pirâmide aí. Como você mencionou, ela está sim presente. Basta a gente ligar as pontas aí da cruz. Legal que você viu a pirâmide, Vaneri. Sempre me chamou muito a atenção que a Sofia que vem ao mundo, né, essa ponta, né, ela é a terceira força vinculada à quarta luz. Se eu não estou enganada.
Tu me É, sim. corrija se eu estiver errado. Mas Ela, por sempre isso me ela é a chamou, 12ª. sempre me chamou muito a atenção isso. Por que que das 4 luzes, cada uma com 3 forças, Sofia é justamente a última. A terceira luz da quarta, a terceira força da quarta luz. E aí, vinculando isso com a Sofia, aspas, que vem ao mundo, né, que é aquela parcela desse todo que está em nós, a história fica muito bonita. Não é um Então, ensinamento muito bonito? interessante. Eu acho lindo. É lindo. E considerando a questão que você falou de Cisígias, lembrar que Cisígias não é o aspecto feminino dessas forças, mas é a contraparte de tais forças. Se a gente chamá-las de forças masculinas, elas são femininas. Mas se a gente tomar essas forças como femininas, as cisígias são masculinas. Porque nesse Sim. nível não tem feminino e masculino, tem a contraposição de duas forças que se complementam, né? Então, acho bacana a gente pensar desse jeito. Sim, sim. Bom, a imagem aqui só para ilustrar. A ideia que eu sinto quando eu vejo é essa imagem aqui. Deixa eu tirar o. Pronto. Algo que derrama, emana, que do um se torna múltiplo. Achei bonito, só para ajudar a gente a fixar. Gente, um prazer estudar com vocês, ouvir vocês, poder ter essa oportunidade de reler os textos de outra forma.